A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Deixa eu deixar aqui no vento mais baixo, porque senão fica um barulhão aqui, acho que não dá pra ouvir aí. Vamos lá. Sobre pastoreio feminino, né? O pastoreio que o pessoal fala aí, né? Que tem na Bíblia, né? E sobre o ministério de dança, que Deus já usou meu irmão para explicar doutrinas sobre isso, né? Que eu me recordo muito bem. Você lê Lucas 7, versículo 30 para baixo, Jesus falando, né? Comparando com quem comparar essa geração. Pastor Jesus e irmã Sebastiana. Meninos que choram nas praças. Pessoas cantando isso e aquilo, ou cantando, não sei o que lá, não sei se é flauta, ou dançando, e tá falando assim que as pessoas falam o que quer. Como que eu vou comparar e tá falando assim das pessoas que não pagam preço? Sim. Como que eu vou comparar Pastor Jesus e Edson? Como Jesus vai comparar uma pessoa, os homens de Deus da Bíblia, ou vai falar que passou eles? É isso que ele tá falando. Se a pessoa fica no negócio de carnalidade das coisas do mundo. Exatamente. Não paga preço. Então, vamos lá. Tem até umas coisas de alguns vídeos que depois eu vou pedir pro meu irmão poder me passar, para poder deixar aí nos comentários ou até mesmo na descrição dessa live, quando terminar, amém? Onde eu me recordo muito bem, quando ele explica certinho essa questão de ministérios que tem dentro da igreja, que são doutrinas de homens. Infelizmente não são doutrinas bíblicas. Eu estou falando no momento agora do ministério de dança, tá? Porque esse ministério, ele não é bíblico em nenhuma igreja da Bíblia, em nenhum lugar onde foi pregado, onde Paulo pregou, né, que nem meu irmão acabou de falar de Lucas, aonde o próprio Jesus está falando, né, ali, sobre aqueles que tocam flautas e dançam, né, e depois a gente vai chegar nesse ponto também. Vou dar somente fazer uma ênfase aí do assunto, ok? Por quê? O pessoal quer falar de pastoreio feminino. Eu pedi para um rapaz aí, um senhor, na verdade, né? Que se eu não me engano deve ser pastor, não sei. Eu pedi para que ele me mostrasse, né? Para que ele me mostrasse onde está na Bíblia, onde tem o respaldo, onde tem mulher que apacenta, que ela é líder e ela está governando uma igreja, pastoreando pessoas. Eu pedi para que esse senhor, né, em nome de Jesus, ele pudesse me mostrar aonde tem pastoreio feminino na Bíblia. Eu digo pastoreio feminino, onde você vê mulheres fazendo igual Davi fazia depois que ele se tornou rei, né? Aonde você vê mulheres sendo chamadas para fazer igual Moisés fazia. Eu digo líderes de pessoas, não as mulheres cuidando de gado animal. É isso que eu perguntei pro senhor, né? Porque a gente não vê isso na Bíblia. As pessoas são muito enganadas dentro dos templos em várias coisas. Não é só a roubalheira de dinheiro, não, tá? Esse negócio de governo, de doutrinas humanas, de ministérios humanos que não tem na Bíblia. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem falar, né? Porque essas doutrinas não são bíblicas, dançar dentro do templo. E eu vou colocar aqui um exemplo de João 2, primeiramente, para depois a gente falar dos outros assuntos. Eu tenho que pregar o que eu vivo, irmãos. Entendeu? Porque esse negócio de coreografia, dança, ministério de dança não é bíblico. Não está, mas Miriam dançou na presença de Deus, Davi dançou na presença de Deus. Mostra Miriam dançando dentro do tabernáculo, da tenda, aonde Moisés ele entrava? Não. Vai mostrar Davi entrando dentro da arca da aliança e dançando em cima da arca, porque quem tentou tocar na arca foi fulminado. Davi ele dançou na presença de Deus, não no tabernáculo de Deus. Então eu vou colocar aqui,
nesse momento, Lucas 2, no verso 14 e verso 15, as igrejas estão enganando muitas pessoas hoje em dia. Tá? Eu não preciso ficar falando nome de placa, porque nós sabemos que tem muitas igrejas deixando o mundo e a distorção da palavra entrar, né? Em nome de Jesus aqui eu vou começar a ler. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Por enquanto, até o verso 17. O que acontece, irmãos, em questão a isso? Primeiro eu vou falar dos ministérios de dança dentro da igreja. A paz do Senhor Jesus, irmão Guilherme Pontes. Eu vou falar aqui primeiramente sobre esses ministérios de dança, coreografia, porque eu já participei, eu já fui de igreja que leva as coisas do jeito que quer, tá? Ai, você tá cuspindo no prato que comeu. Não, eu tô pregando a verdade, porque foi o próprio Deus que abriu os meus olhos. Porque as igrejas hoje virou zona. Você entendeu? Porque, tipo assim, se você quer pregar contra uma pessoa que trafica, o pastor tem que estar em santidade, não com os olhos impuros, adulterando, tá? Porque senão você não vai ter moral pra falar, pastor, ou evangelista, presbítero, seja lá quem estiver aí à frente do ministério. Porque se você se masturba, pastor, ou evangelista, ou missionário, ou seja lá quem for, né? Você não tem o direito de falar de uma pessoa que está fumando maconha. Porque quando eu falo contra um pecado, eu falo contra o outro também. Eu não tenho que agradar ninguém. Entendeu? Então, essa questão dos ministérios de dança dentro das igrejas é uma pouca vergonha, né? Porque tira a palavra, geralmente, principalmente em épocas festivas, porque na Bíblia a gente não vê ninguém festejando o dia do pastor para ficar lambendo o pastor, para ficar passando a mão na cabeça do pastor. Aí distorce. Honra quem tem honra. Porém, para dar honra ao seu pastor, se ele for verdadeiramente um homem de Deus, você não precisa ficar prestigiando ele com presentinho, tá? E outra coisa, você respeitar um homem de Deus não é você ficar bajulando ele, entendeu? E muito menos ficar chamando a mulher dele de pastora só porque ela é mulher dele, entendeu? Aí fica lá bajulando, aí lambe o pastor, lambe a família do pastor. Além de você pegar o dinheiro que você gasta 500 conto para dar um perfume importado pro pastor, vai dar cesta básica para quem tá precisando dentro da igreja. Tá? Ou na rua, na sua rua mesmo, pode ter pessoas, famílias carentes. Enquanto você tá pegando o dinheiro, né, para ficar lá dando maquiagem, brinco, não sei quantas coisas para a mulher do pastor, a qual você chama de pastora, a qual não é pastora biblicamente, ela só foi levantada ali pela voz dos homens, né? Muitas vezes por doutrinas humanas, e não porque foi Deus que falou isso lá na palavra. Então vocês são idólatras. Como você quer falar do católico que fica lá pedindo promessa, faz voto para a imagem, se prostra, seja lá o que for, né? Que adianta você querer falar do católico se você mesmo idolatra o seu pastor ou a mulher do pastor? E aí? Tem um reformador, se eu não me engano é um reformador. Ele fala uma frase que meu irmão postou uma época atrás, né, que eu tenho até salvo aqui no celular, que fala assim, que Deus, ele abomina, né, da mesma forma o ídolo que está na mão, da mesma forma ele abomina o ídolo que você tem dentro do seu coração, que é um cantor gospel. Quem? Ian Tozer, uma coisa assim. Ele falou que eu não sei o nome direito do reformador, mas é Tozer o sobrenome. Enfim,
Aí você fica lá bajulando, você fica lá idolatrando, né? Aí fica, ai, pastora, ai, que não sei o quê. Não existe pastor, irmão. Para de se enganar. Para de ficar sendo idólatra. Para de querer ficar, ai, o meu pastor, exaltando o pastor como se ele fosse o top das galáxias, né? Porque o próprio Jesus falava que ele não recebia a glória de homens. Você pegar e elogiar, admirar o seu pastor é uma coisa, se ele é um homem de Deus verdadeiro. Porque você está vendo Jesus na vida dele. Fala, esse homem aqui ele é de Deus, eu devo respeito a ele. Não você ficar idolatrando ele, tá? Porque isso é antibíblico. É muito antibíblico. Porque para você querer falar de um umbandista que também fica lá atrás das imagens, dos guias, você precisa estar dentro da palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Porque você tem que pregar contra o pecado idólatra, sim. Você tem que pregar contra o paganismo, sim. Só que se você não está com sua vida diante de Deus, né? Em dia, vivendo a vontade de Deus, como que você vai ter moral para pregar contra essas pessoas? Porque em Tiago fala, no livro de Tiago, se você tropeça num ponto da lei, você é transgressor de toda a lei. Entendeu? Porque sacerdotisa na Bíblia, a única sacerdotisa que existia era Jezabel, sacerdotisa de Baal, né? Era ela que regia dentro dos templos ali, na época de Elias ali. Então, o que acontece em questão a isso? Nós sabemos que não existe pastoreio feminino. E tem as 7 igrejas da Ásia, né? Sim, tem as 7 igrejas também. Essas 7 igrejas da Ásia são em Apocalipse. Que acontecer no futuro. Sim. Nas igrejas futuras. Agora, ainda está na última geração da igreja, né? Sim. E as pessoas estão desobedientes a essa questão pastoreada feminina. Estão em muita desobediência, né? E é claro em Apocalipse. Tem que ser desobediente. Bem lembrado que Apocalipse 2 já vai falar ali de Jezabel, vai falar de política, de um monte de coisa, de se vender. Por quê? Jesus já falou isso aqui, ó. Você comparar a história de Balaão, ele vendeu o ministério dele e outra. Ele vendeu o ministério dele a democracia de outro país. Como assim de outro país? Se ele era de Israel, por que ele estava servindo, querendo colocar tropeço no próprio povo dele? No próprio povo de Israel, que Deus falou que era abençoado. Você entendeu? Quem quer descender de Israel é o povo que é de Cristo. Sim, de Cristo. É o povo escolhido, é o povo que vai subir, é o povo remido, é o remanescente. A Bíblia diz, né? Como chama o filho da promessa chamado, né? Que é Isaac. Isaac. Né? Jacó, né? Amei Jacó, aborreci Esaú. Fala assim que vai queimar, Esaú vai ser como restolho, vai ser palha. Então vai ficar Jacó e José, que é chama e fogo, né? Exatamente. Nas montanhas, né? No monte do Senhor em Sião. Quer dizer o quê? É isso que vai ser salvo. É Jacó o trigo. Entendeu? O trigo. Esaú é o joio. Né, Esaú é o joio. É que nem quando fala em Gálatas 4, se eu não me engano, do filho da livre e do filho da escrava. É que nem então vendendo a primogenitura, né? O que é a primogenitura hoje? A salvação. Exatamente. Então as pessoas estão vendendo a salvação pelas coisas do... E o próprio povo da igreja faz isso. Então, ou o povo está fazendo como produto, se barganhando com o mundo, né? Fazendo o mercado. Então, com pessoal... Com o próprio corpo e com o próprio evangelho. Sim, eles estão vendendo, eles estão profanando o evangelho de Cristo. O povo de igreja, que era para dar o exemplo, a maioria é o que dá mais vergonha. Porque eles vendem a paz do Senhor Jesus, o irmão Luiz Felipe Prates. Você entendeu? Eles vendem a palavra. Isso aqui, essa Bíblia aqui, ó, essa aqui era dada na escola, né? Na época aí de escola aí, ó. Quem... Em nome de Jesus, lembra? Biblinha. E dentro dela fala que esse livro não deve ser vendido. Hoje o pessoal ganha muito dinheiro vendendo Bíblia, viu? Vendendo a palavra de Deus. Infelizmente, é assim, né? É tudo um bando de prostituto gospel. Porque o mundo gospel não faz parte da área cristã. Né? O povo gospel não faz parte
de nenhuma área do que Jesus ensinou. Porque o povo gospel é esse povo onde ele falou aqui, ó, que eu acabei de ler no capítulo do livro de João 2, no verso 14 até o verso 17, onde ele fala que não é para fazer da casa de Deus comércio. Quem é a casa de Deus também somos nós. Se você está fazendo comércio com o seu corpo, seja você se exibindo dentro de um templo em danças e blá, 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 né, que o pessoal faz aí, isso também é comércio, porque o povo vai lá para escutar a palavra, né? Porque o próprio Jesus falou, é casa de oração, é para você orar, para você aprender, né? Não é aonde você vai lá, é casa de dança. Você entendeu? É casa de não sei o quê. Não, meus queridos, não é casa gospel. Não é casa... Vocês estão achando que é casa noturna? Né? As igrejas, os templos. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Entendeu? Então não adianta o pessoal ficar bravinho, né? Primeiramente, vocês elegeram um presidente podre. Que está destruindo tudo aqui no Brasil. Tá? Porque ele é a porta de entrada para a maçonaria, ele é a porta de entrada para tudo o que é destruição. Entendeu? Então, eu não aprovo igreja profana, eu não aprovo corrupção, eu não aprovo vocês barganharem com a política, eu não aprovo porque a Bíblia não aprova. Balaão era filho de Beor? Sim, filho de Beor. É. Então não adianta vocês ficar querendo fazer o pessoal engolir, né, as suas coisas profanas, as suas corrupções. Entendeu? Não adianta, não adianta. Porque a igreja verdadeira, eu digo pessoas que se reúnem num templo, elas vão fazer aquilo que Jesus mandava fazer. Porque Jesus, quando ele ia na sinagoga, que eram as igrejas lá da onde Jesus nasceu, lá em Israel, ele ia lá geralmente para repreender. Ele ia para pregar, mas ele também ia para repreender. Porque o povo estava fazendo errado. Ele já chegou arrebentando tudo no templo. Jogando tudo, falou, tira essa porcaria daqui. Vendendo animal. Você entendeu? O povo ali, geralmente os pastores de animais ficavam vendendo ali. É uma pouca vergonha isso. Nem pastora existe na Bíblia. Baraque era o rei dos Moabitas, né? Moabitas. Ele mandou o Balaão, né? E comprou Balaão. Então ele era o que ele era? Pagão, né? O rei de Zippor, agora foi filho, né? Então em hebraico o nome dele quer dizer o quê? Quer dizer esgotado, devastador e isola. Olha aí o nome do cara. Isola. E ele se irritou com o povo de Israel, escolhido. Porque a Bíblia diz assim que Deus aparecia para o povo escolhido de Israel, correto? Se você for ver a história, Deus aparecia para o povo, hoje não é diferente, porque quem é de Israel é de Deus. Porque a Bíblia diz em Gálatas 3, quem é revestido de Cristo é de Jesus Cristo. E contado com a descendência de Jesus Cristo, segundo a promessa que Deus fez tanto para Abraão e para Jesus Cristo. Então, conforme a promessa, ele fala assim, que vocês vão receber a promessa como Jesus recebeu e a descendência de Jesus. Esse tá falando. Então, eu faço parte. Deus falou para mim, eu sei. Sabe de quem que eu sou a tribo? Mesmo que eu tenho sangue, mas sabe, eu sou da tribo de Judá. Eu sou da tribo de Judá. E a parte da minha família também, alguma parte, entendeu? Eu já falei, minha descendência. Primeiramente, eu sou cristão. Depois, não, primeiramente eu sou de Cristo Jesus, né? De Deus, do Espírito Santo. E depois sou cristão, né? Sou desse, né? Judeu e tal, outras coisas. E outra, sou cristão, depois sou assembleano, porque eu bato no peito. Eu falo, eu sou assembleano puro. Eu vejo uns caras aí que falam que assembleano, na onde? Na onde você é assembleano? Não sei na onde. Pega a Bíblia. Não é maioria, não tô generalizando não, mas tem gente que fala, bate no peito, eu sou assembleano, não sei na onde, que eu vejo aí na mídia aí. Então, coitado, assembleano não sei na onde. Pega a Bíblia fazendo favor. Quer a Bíblia? Então, só pra terminar. Então, eu também sou descendente de italiano, francês, português, negro, índio e vai. Entendeu? Então, por que você tá falando isso? Porque, um exemplo, a conta da descendência é que nem um exemplo, é que nem os judeus lá, os judeus verdadeiros lá, assim, judeus mais puros lá de
Israel, eles foram rejeitados por Deus. Deus estendeu a mão para ele muitas vezes, que nem Deus. Deus estende a mão para você todo dia. Hoje, mas a Bíblia diz assim, que Deus ele foi achado por quem que não queria. Como assim não queria saber? Depois a pessoa queria saber, que nem aqueles dois da parábola, que Deus chegou no filho e falou, filho, vai trabalhar? Ele falou assim, não vou. Aí ele ficou chateado e foi. Se arrependeu. Se arrependeu. Tipo isso que ele tá falando. Aí o outro que era filho também falou assim, você não vai hoje? Aí ele falou que não foi. Aí a Bíblia diz assim que Deus tem estendido a mão para um povo o quê? Rebelde e contradizente. Né? Você entendeu? Ele foi achado pelo aquele. Depois que buscou de verdade, ele foi achado. Ele deu a mão pro povo dele, o povo dele rejeitou. Ele foi achado daquele que não queria, tipo, na hora não saber, mas depois quis saber. Aí ele foi elegido, ele foi eleito, né? Se a pessoa perseverar e se ela for regenerada, ela é salva, né? Correto. Eu tô escrevendo as minhas músicas. Eu vou falar rapidinho sobre isso. Vou terminar de falar aqui e eu vou falar do negócio da música. Tá. Aí a Bíblia diz assim que esse cara aí, o Baraque, ele pagou. Por que foi falar? Porque o cara era pagão. E a Bíblia diz que a história diz que ele se irritou com o povo de Israel porque ele é grandiosamente abençoado por Deus, a Bíblia diz. Que Deus se aparecia de uma maneira divina. E até hoje, porque Deus se aparece para mim até hoje eternamente. Deus eterno se aparece para mim até hoje eternamente. Assim, até quando morreu, era com Deus do céu. Entendeu? Deus eterno aparece para mim até hoje eternamente. Assim, até quando morreu, era com ele. Deus eterno se mostra para mim até hoje, até quando morreu, era com Deus no céu. Assim, eternamente. Mas você falando isso, porque ali ele se irritou na história disso, correto? Aí a Bíblia diz também, né, que ele pagou pro profeta Balaão. E Balaão era um profeta aprovado. Por que Balaão? Ele foi um profeta aprovado e depois desaprovado. Porque é que nem Paulo falou. Paulo ele já coloca essa categoria. Porque quando Paulo fala assim, para que eu não corra em vão, eu busco uma coroa incorruptível. Eu não busco uma coroa corruptível. O que é? Fama, status. Ele está falando sobre um cara que corre. Porque um cara que corre... Corre atrás das coisas, da bênção. Não deixa a benção vir atrás. Então, quer dizer, o Balaão estava correndo atrás do quê? Do cachê dele. Ele não deixou... Coisa carnal. Entendeu? Eu tenho que postar um vídeo de virtude que está confirmando isso também. Então, o que é virtude? Tá? Eu quero postar esse vídeo. Eu vou postar. Peguei o celular da coroa, né? Pra postar. O meu não tá pegando muito bem. São umas músicas pra, né? Gospel cristão. Não é cristão, né? Que nem minha irmã falou, não existe não tem esse negócio de gospel. Aí, continuando. Aí a Bíblia diz que Deus ele aparecia, a Bíblia, né, se você for ler, a história a Bíblia diz que ele aparecia divinalmente para o povo de Israel. E Deus, quando ele aparecia, Deus eterno, aparecia divinamente. Deus eterno aparecia divinamente para o povo, que era escolhido de Deus, que eles buscavam e pagavam preço, porque o próprio Gideão viu Jesus, né, quando ele estava no lagar. Ele falou, vai forte, ele falou assim, homem muito valoroso, vai nessa força tua, que eu vou te dar os como que é mesmo? Amonitas. Amonitas, né, na sua mão. Aí começou a questionar, fala, Senhor, a história e tal, e começou a falar, só que o Senhor tirou o povo lá e tal, não sei o que. Ele fala, aí foi querer sacrificar, na hora que ele sacrificou, o anjo, né, sumiu e comeu, né, acho que sumiu, depois, né. Então, aí só para concluir, aí a Bíblia diz daí, por que Baraque se irritou? Porque ele queria colocar tropeços, ele queria ser uma pessoa influente como as pessoas que eram de Deus que pagava preço. Você entendeu? Aonde eu quis chegar nessa parte? Porque Deus eterno, ele parecia divinamente para as pessoas que eram de Deus que pagava preço, como Moisés, Elias e outros, juntando o Velho Testamento no Novo. Deus eterno aparecia para eles. Aí a Bíblia diz assim, que Balaão foi impedido de amaldiçoar pela mula, porque o anjo apareceu. Mas a história também diz que ele se intitulava. Então já é doutrina, o que é isso daí? Doutrina de? Homem. Porque Balaque é de Débora. Balaque
Ele se intitulava um homem com os olhos abertos, que via Deus, mas não via. Você entendeu onde que chegamos? Então quantos hoje falam assim, eu vejo a Deus, eu creio que Deus está nisso, mas Deus não falou nada para a pessoa fazer e faz o que quer. É onde entra as doutrinas humanas, né, dentro das igrejas. É esse ponto que chega. Aonde cada um faz o que quer, estabelece o ministério que quer, distorce a Bíblia para dizer que esse ministério ele é de Deus, né? Eu vou responder aqui o que o Bruno falou em Eclesiastes. Espera aí. O caminho do Senhor é blasfemado, né? Por causa deles, mas o tempo deles não dormita, que vai chegar a destruição desse povo que distorce a Bíblia e faz o caminho do Senhor blasfemado. Por isso que ele fala assim, no meio de Romanos 2, vai falar em Isaías 52 também. São versículos 6, 4, 5, ou 7 ou 8. Fala dos atalaias, fala do clamor. Não, perdão que deu uma rotina. Você me perguntou, deu uma rotina. Isaías 52, versículo 1 até 8. Mas em Romanos 2, 24, que ele fala assim, ó. O nome de Deus é blasfemado no meio de gentil por causa de vós. Então vocês estão prosperando, fazendo isso. E sabe por que muitas pessoas da mídia prosperam, isso e aquilo? Porque eles fazem o que eles querem, eles não seguem a sã doutrina. Lamandai a cheia da gaça. Se prostra ao diabo. Alamantocou mandai a cega nai. Você entendeu? Então, esse cara aí, o Balaque, ele se falava assim, eu tenho os olhos abertos e tenho visão. Ele falava assim que ele tinha visão de Deus. Balaque falava assim, eu tenho visão de Deus. Eu tenho os olhos. Ele falava assim, Balaque falava assim, eu tenho visões de Deus. Eu vejo como Deus vê, querendo imitar o negócio de quem? Para quem Deus falou isso? Moisés. Os escolhidos, para Moisés também. E quem que Jesus falou assim? Só quem é regenerado tem a mente de Cristo. Então você vai ver como Cristo Jesus vê. Como ele pensa. Como ele pensa, fala e você e vai andar e vai andar na palavra. Por isso que ele fala que o efetuar. Ele fala dos dons, em Filipenses 2, ele fala assim que o efetuar conforme a manifestação do jeito que ele vai te guiar, você fazer a vontade de Deus, boa vontade de Deus. Aí chega aquela passagem, então você vai ver como Moisés uma no seu chamado. Você vai ver a semelhança de Deus. É de Deus. Aí já entra em Romanos 8, versículo 14 até o 16, que testifica. Você entendeu? Porque você vê muitas pessoas, tanto na mídia, outros lugares, não estou regionalizando todo mundo não, só alguns. Tem uma maioria. Você vê que muitas pessoas não encaixam do jeito que Deus usa que você no seu chamado com a sã doutrina. Porque a pessoa não encaixa, sabe por quê? Porque a pessoa não tem o mesmo sentimento em Cristo Jesus que vocês têm. Ou que eu tenho, né? As pessoas não têm o mesmo sentimento em Cristo Jesus como eu tenho, ou como eu tenho e como o que vocês têm também. As pessoas do mundo da igreja que dizem, tá no pecado, não segue as doutrinas. Por quê? Porque ela sabe o que ela quer. Então é muito embaraço, é muito distorção, tem que ter cuidado, né? Tem que tirar, que nem a Bíblia diz como que ele fala mesmo. Ele fala assim lá em Provérbios 24, 25, versículo 4, ele fala assim que o fundidor, ele fala assim, tira suas, da prata, ele fala assim para você tirar os negócios que tá na prata. Quando você tirar a prata ou ouro da terra, ela vai estar suja. Aí quem que é o fundidor? O fundidor vai limpar, entendeu? Então ele está falando isso. Entendeu? Então você tem que tirar os baraços, ver, sinalizar se você, que nem em 2 Coríntios 13, ele fala assim, vê se você está em Cristo Jesus, vê se Cristo Jesus está em você e você está nele. Né? Ele fala assim, né? Ele fala da fé, você entendeu? Deixa eu responder aqui o que o Bruno falou. Deixa eu ver de novo, que Deus me deu. Só falar isso, só pode ver. Que Deus me deu Eclesiastes 12 para poder responder aqui. Aí eu vou falar isso. Aí a Bíblia diz que ele fala assim que muitas pessoas seguirão desulações dele. O que é desulações? Coisas desfreada. O que tem? Não tem disciplina. Entendeu? Não tem ordem e decência. Entendeu? Né? Segundo Pedro 2, muitas pessoas vão seguir. Entendeu? É fácil seguir essas pessoas. Por que é fácil? Porque elas não ensinam corretamente a Bíblia. Se você ensina a Bíblia corretamente, você vai ser uma pessoa radical. Né? Porque a Bíblia é radical. A Bíblia é radical. Não adianta a pessoa querer falar que não, porque é.
Enfim, deixa eu responder aqui o Bruno, porque eu tenho que terminar aqui também de falar, mas entrou no assunto, né? Então, vamos complementar. Ele falou sobre muitas igrejas que viraram lugares de manipulação da massa e hoje em dia, com tanto acesso à informação, as pessoas, pelo conhecimento que é libertador, estão saindo fora disso, vivo conhecimento. Tá. Em partes eu vou concordar com você, Bruno, porque se for a questão do conhecimento qual você busca fora de Deus, né? Eu digo fora da Bíblia, se for o conhecimento que está fora do conhecimento supremo, eu já não vou concordar completamente com você. Quem? E você O sabe disso. O Bruno? Então, o que acontece? Quem é aquele Bruno? O Bruno, que geralmente participa das lives, bem. Sabe por quê? Rapidinho, só falar isso. A Bíblia, na história diz assim que Deus, na história assim da Bíblia, né, Deus, ele estava vendo como Baraque, Balaque, misericórdia, Baraque é mulher, Baraque, Não, ele não era marido. Baraque é marido de Débora. Quem que é? Ele não é marido de Débora. Não sei. Ele estava à frente da guerra com Débora. Isso, é verdade. Ele estava na frente, ela não passou autoridade. Sei que era, né? Que eu balaria os nomes, tem balaria. Não, mas esse daí. Aí, como que é mesmo? Balaque. O inimigo tá jogando seta na minha cabeça, tá doendo. Tá repreendido em nome de Jesus. Amém. Aí, lembrei. Como que é? Balaque, ele se prostrava às suas próprias visões da sua cabeça. Se apoiava no conhecimento próprio, humano. Conhecimento próprio, mano. Por isso que o William Tozer fala que você tiver um ídolo no coração. É uma coisa que você idolatrar tanto na mente. É pior você ter na mente e no corpo. Entendeu? A Bíblia diz assim, em Provérbios, assim, que Deus fortalece os retos no seu caminho, mas aquele que peca, ele se destrói. Alabadagasheia nasce. Você entendeu? Alamantocou da raceia na gachébia. Então, segura aí. Estou falando então, Deus, na história, na Bíblia, né? E Deus fala na história bíblica, né? Deus fala na sua palavra, na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada e na história bíblica, fala assim que ele se poiava, ele se intitulava que tinha visões de Deus e tinha os olhos abertos para as visões de Deus. Tipo assim, na história bíblica ele falava que tinha na história bíblica ele falava assim que na história bíblica ele falava que tinha a visão aberta, né? Os olhos abertos para as visões de Deus, ele tinha as visões de Deus, tinha os olhos abertos. Né? Que quer dizer que ele entendia as visões de Deus com os olhos abertos, que ele tinha os olhos abertos, tinha entendimento, discernimento. Só que ele não, ele era para ser Balaão, ou se ele fosse converter também, era para ele ser mestre, mas ele não foi mestre, ele foi negligente à interpretação da Escritura, como diz Hebreus 5. Entendeu? Aí ele fala assim, quem que só é perfeito dos costumes da palavra de Deus sabe discernir entre o bem e o mal, que come o sólido. E eles não comiam só, eles não tinham a visão aberta. Entendeu? Para entender, discernir o que era certo, o que é errado. Então, ele se prostrava às próprias conclusões, às próprias visões. As próprias visões de Deus que ele inventava com os olhos abertos dele, ele se prostrava pelos seus próprios olhos abertos. É isso que ele, porque a Bíblia assim que quem ama o mundo, o amor do Pai e do Filho não está nele, porque é consciência dos olhos, consciência da carne, consciência dos olhos, soberba da vida. E a Bíblia diz assim, quem faz a vontade de Deus permanece, e eles não permaneceu. Porque pode ver que tem muitas pessoas, tanto na mídia ou por aí, que estão na mídia, mas estão corrompidos, estão caídos, eles não têm unção, eles não têm poder de Deus. Aí você vê as pessoas pregando, as pessoas chorando. O que é isso daí? Emocionalismo, espírito de enganação. Labaste e comandai a aquece. Você entendeu? Não é ela mandai a cheia-daço. Não é o poder de Deus que invade a igreja e balança a igreja para todo mundo ficar de joelho, várias pessoas. Não.
Às vezes emocionalismo, o espírito de enganação desse povo, o diabo No outro vai lá, dia a joga na pessoa tá do cabeça da mesmo jeito. pessoa, joga na cabeça, vai lá, se entrega e tal, chora, você vai de joelho. No mesmo dia a pessoa tá vazia. No outro dia a pessoa Não tá tem do mesmo mudança, jeito. não tem mudança, não tem mudança. O evangelho é transformação, né? Eu vou responder Pegando aqui. testemunho falso aí, colocando na mídia aí, em outro lugar aí. Aí você vai atrás da pessoa que falou que ele pregou e a pessoa se converteu, não se converteu nada. Tem uma questão, quando a pessoa se converte, ela permanece, depois ela quer voltar para trás porque ela errou. Porque ela quer voltar para trás, a pessoa se converte e fica firme. Aí tem a questão, quando ela escolhe o caminhado, ela volta para trás e peca e desvia. A outra é você falar que pregou a palavra e a pessoa foi liberta, e você for ver a pessoa nunca foi liberta, ela sempre ficou no pé da igreja e voltou para trás. Diferença muito grande. Pessoal. Eclesiastes 12, do verso 10. Verso 9 ao 14, amém? Eu vou responder o Bruno no que ele falou aqui, que eu falei que eu não concordo com tudo que ele falou. Se esse vivo conhecimento for o conhecimento humano, raso, né? Tá aí nos comentários que eu li um pouco antes do meu irmão terminar. Eu concordo que sim, muitas igrejas viraram lugares de manipulação da massa e que com tanto acesso às informações as pessoas estão caindo fora. E glória a Deus por isso, porque ninguém é obrigado a ficar dentro de uma igreja profana, corrupta, né? Aonde você é extorquido, aonde você é enganado e tal. Porém, o conhecimento que é necessário você ter, né? O conhecimento que é necessário você ter é o de Deus, o verdadeiro, para que você não seja manipulado por essa massa de manobra dentro dessas igrejas profanas e corruptas, ok? Se esse for o conhecimento, Bruno, amém. Caso contrário, eu não concordo. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus tira as pessoas de igrejas profanas, assim como aconteceu comigo, tá? Porque eu congregava num lugar aonde é pregado que que a homossexualidade é pecado e tal. Só que as outras coisas, né, que é onde eles manipulam as pessoas, que foi aonde tentaram me prender. E graças a Deus eu não fui presa por isso, porque eu procurava viver a vontade de Deus, o conhecimento verdadeiro. Foi esse conhecimento que me tirou de lá. Você teve a revelação, né? Você teve a revelação verdadeira, divina, né? Para que Deus tirasse você de lá. Mas como que você fez isso? Você deu lugar. Né? Aí o que acontecia? Eu sempre buscava, sempre lia a Bíblia, eu via que na Bíblia as pessoas que eram de Deus, elas agiam de outra forma, elas eram de outra forma, em todas as áreas, seja dízimo, seja oferta, seja a questão de você ter um conhecimento de quem é Deus, viver para Deus, ser uma pessoa de Deus. Então eu buscava aquilo que estava na Bíblia, o conhecimento verdadeiro, né? Então quando Deus ele começou a trabalhar na minha vida, em várias delas, e principalmente na área da doutrina, da santificação do corpo, né? Porque, querendo ou não, a Bíblia ela dá esse conhecimento, né? As pessoas não vivem porque não querem. A maioria dos templos são profanos, ladrões, falsos, mentirosos. Teve um pastor que eu debati com ele, provavelmente vocês devem ter visto, que no dia que eu falei, que depois que eu conheci a doutrina, que eu fiz uma postagem, né? Marquei o irmão Mateus e meu irmão. Que depois que eu conheci a doutrina, eu saí de igrejas como Quadrangular, que era a igreja que eu congregava, batistas, não são todas, tá? Porque tem a batista do Billy Graham e outras que conservam a palavra como ela é, tá? Não é por causa do nome da placa, mas é o que ensina dentro desses ministérios, tá? Bola de Neve é um lixo, tá? É mundano, aquilo ali é sincitismo, misticismo, tá? Sara Nossa Terra é outra porcaria. Eu falo abertamente porque é verdade. E quem não gostar pode vir aqui no portão da minha casa. Tá? Quem não gostar do que eu tô falando aqui pode vir bater de frente comigo no portão da minha casa. Estaremos aqui aguardando, né? E outras várias e outra. Eu nasci em religião pagã. Eu nasci em religião que adora imagem. Eu nasci. Tá? Então o que aconteceu? Deus mostrou para mim que isso é errado, que religião Deus não criou nenhuma, né? Que foram pessoas que criou religião para fugir da verdade da Bíblia. Mas na minha religião prega a Bíblia, não prega inteira.
Porque eu já fui de religião, tá? Eu sei como que funciona ali dentro. Você quer continuar aí dentro? Problema seu com Deus. Pois a salvação, além dela ser individual, né? Deus, ele vai agir conforme está na palavra. Se você não está vivendo a palavra de Deus, a hora que você for cobrado, Deus, ele vai cobrar de você. Entendeu? Deus, ele vai cobrar de você. Porque se você fala que você vive a palavra de Deus, que a Umbanda vive a palavra, mentira, porque eu já fui ubandista. Tá? Eles falam o nome de Deus e falam que Jesus é amor, mas não pregam o que Jesus pregou, porque Jesus pregou contra a idolatria, Jesus pregou contra a religião. Falar o nome é uma coisa. Tá? Falar o nome não tem nada a ver com viver o que Jesus viveu e pregou, né? Então, voltando para a questão aqui da sabedoria. Eu posso falar por experiência própria, porque o Bruno participou aí de lugares, infelizmente, que não souberam ensinar ele, né? E o que ele fez? Ele saiu porque o lugar não estava ensinando, chamava ele de bandido, ele já deu alguns relatos aqui em alguns vídeos, e onde as pessoas falavam contra ele, né? Porque não sabiam ensinar, não sabiam pegar a Bíblia e falar, ó, é assim, assim, assim. Não sabia, né? Porém, o conhecimento que eles tinham era carnal e diabólico, não era o conhecimento de Deus. Eu não vou generalizar. Se não me engano, acho que era Assembleia, né? Ele já chegou aí na Católica, acho que ia na Assembleia também. Não vou generalizar todas as pessoas do ambiente, mas as pessoas que estavam lidando com a pessoa dele não souberam fazer isso, não souberam passar a palavra de Deus, né? As pessoas que lideram comigo também não, só que eu optei por continuar com Deus. Por que eu estou permanente na presença de Deus? Porque eu escolhi, eu fiz uma escolha, eu não quis olhar para as pessoas. O conhecimento delas é raso perto do conhecimento de Cristo. Ah, mas a gente não pode ter o conhecimento de Cristo. A Bíblia fala que tens a unção do santo e sabeis tudo. Então, quando você permanece, você busca o conhecimento verdadeiro, que Deus quer usar você ali para falar a verdade, né? Para falar a verdade. Se for para eu tirar pessoas de dentro de congregações, vai ser através da verdade. Não vai ser através de filosofias. É isso que eu falei pro Bruno, que eu não vou concordar em questão à ciência. Por isso que Deus a hora que eu li, Deus falou comigo em Eclesiastes 12, que é o que eu vou ler para poder explicar isso. Na verdade, tem muitas pessoas da igreja pegadas à placa de igreja. Sim, as pessoas estão apegadas à placa de igreja. Muitas pessoas estão pegadas à placa de igrejas e outra. Só vive dentro do tempo. Sim. Não sai nunca. Eu entro em cada lugar, em cada buraco, assim, para ajudar um monte de gente, e ajuda e tira essas pessoas do buraco ainda. E vou para outros lugares pior, que não é buraco, mas é pior. E eu não vejo esse povo. Eu não vejo esse povo fazendo essas coisas. Não é nem, né? Vai, esse povo é aquele povo do tempo de Pedro, né? Só fica dentro da igreja. O apóstolo Paulo fica lá fora. Aí o que acontece em questão a isso? Jesus, quando ele ia na sinagoga, muitas pessoas muitas vezes admiravam ele, porque tinha muitos ali que estavam, esperando verdadeiramente o Messias, né? Eles queriam, então eles viam, até o próprio Nicodemos e José de Arimateia, que eram fariseus, eles penderam para o lado de Cristo porque eles viam que Jesus era verdadeiramente o Messias, né? Os únicos fariseus que mostram ali abertamente, que fala nome, é esses dois. Porém, quando ele ressuscita Lázaro, que é um sinal messiânico, né? Muitos dos outros fariseus também se convertem. Entendeu? Então, ou seja, Jesus tirava os fariseus da religião, tirava as pessoas da religião, tirava as pessoas até das sinagogas, que eram as igrejas da época, porque eles viam o que era o santo e o profano. Eles viam que o que era pregado era verdadeiro. Por quê? Por causa do conhecimento que vinha do céu. É isso que eu estou querendo dizer, respondendo o Bruno aí. Então eu vou ler aqui Eclesiastes 12, onde fala desse complemento. Rapidinho, só para complementar. Não é que você não pode ficar dentro do tempo, mas você tem que passar mais, às vezes, fora do tempo do que dentro. Entendeu? Porque muitas coisas você vai aprender também fora do tempo, não é só dentro. Por que você acha que Jesus censurou os fariseus? Só ficava dentro do tempo. E distorcia a palavra. Então, né? E nem com o dedo, a Bíblia diz que ele esforçava para ajudar os outros.
Porque eles só queriam glória para eles, fama para eles, status para eles. Tudo que eles inventavam dentro da igreja, eles ditavam as regras. É assim hoje. O ministério de dança, por exemplo, não é bíblico. O pastoreio feminino não é bíblico. Aí eles querem manipular as pessoas através daquilo que eles inventam. Entendeu? Agora eu vou ler aqui do 9 ao 14. É Eclesiastes 12. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. Ele está falando aqui o pregador, né? Ele não está falando de pessoas que não buscam conhecimento de Deus. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Né? Porque Jesus mesmo ele falava ali em parábolas, provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Ou seja, se o pregador não prega a verdade, ele não vai levar conhecimento ao povo. O povo perece por falta de conhecimento. Aí o que acontece? O povo busca através de outras coisas, né? Um conhecimento onde vai desfalcar o falso conhecimento que está sendo pregado. É muito fácil você desfalcar um falso profeta. É muito fácil você desfalcar uma pessoa que não vive a verdade, que nem o Bruno muitas vezes estava ali, né? Ele buscava um conhecimento. Qualquer conhecimento humano desfalca um falso profeta. Um filósofo desfalca um falso profeta. Porque ele não tem o conhecimento de Deus. Ele usa somente o nome de Deus, distorce a palavra, manipula, né, para manipular as suas massas de manobra ali. Porque é fácil. É muito fácil. Lennox, por exemplo, vamos falar de Lennox no momento agora. Quando ele começa a desfalcar o ateísmo, ele tem ali o conhecimento de Deus. Quando ele fala que a natureza não dá saltos. Porque ele buscou fora de Deus, mas só que assim, ele buscou fora do conhecimento de Deus, mas ele buscou na criação de Deus achar algo que provasse o contrário de Deus. Só que por conta da natureza ser feita por Deus, ele começou a ver a glória de Deus na natureza. Então, querendo ou não, de uma certa forma Deus pegou ele, porque a própria Bíblia diz que Deus vai pegar o sábio que se apoia na sua própria sabedoria. Entendeu? Por quê? É uma sabedoria humana, ela é rasa. Entendeu? Então é fácil você desfalcar um falso profeta que não está ensinando o conhecimento verdadeiro, de querer manipular sua mente com coisas que são antibíblicas. Então a pessoa que tem pelo menos uma base bíblica ali, ela está atenta a conhecer aquilo que é verdade, Deus não vai deixar ela enganada por muito tempo. É claro, vai tirar dali, só que vai ser escolha sua ou de quem mais está ouvindo, querer continuar buscando a verdade de Deus aonde ela é pregada. Você não se afastar de Deus, porque a partir do momento que você desfalca uma pessoa que é falso profeta, mas você não continua na verdade, ou pelo menos não busca a verdade de Deus, infelizmente o pecado vai entrar na sua vida, entendeu? Continuando. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, o que ele está falando aqui, que quando a palavra ela é fixada, ela é firme. Quando você firme ela na rocha, você está firmado na rocha, então suas palavras vão ser firmes. Você mesmo não vai voltar atrás, você mesmo não vai cair em contradição, você mesmo não vai voltar a pecar. Porque vocês, além de estar pregando, você está vivendo palavras firmes e fixadas, entendeu? Ainda fala, foram dadas pelo único pastor, que nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, se essas palavras foram dadas por Cristo, você vai estar firmado nessa verdade e conhecimento. Agora, se a pessoa que não está firmada nesse conhecimento que é dado pelo único pastor, que é o supremo pastor, que também é o bispo das almas, que é Jesus, né, o pastor supremo, a pessoa não vai passar o conhecimento onde vai, que nem meu irmão falou, a pessoa que tem o conhecimento verdadeiro, mas ela faz a escolha de voltar para trás, aí é um problema da pessoa. Agora, a pessoa que não prega o verdadeiro conhecimento, né, porque até lá em Oséias está falando que os próprios pastores negaram de ter o verdadeiro conhecimento de Deus, que eles iam ser retirados. Por isso que o povo estava perecendo por falta de conhecimento, porque as pessoas que estavam passando esse conhecimento não era o conhecimento de Deus. Entendeu? Oséias fala bem explicado isso também. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para muitos livros. Não há limite para muitos livros. E muito estudo
é enfado da carne. Por que ele está falando isso? Ele está falando que não há limites. Mas se você estuda demais e esquece da essência espiritual, e se esse estudo que você tem, o conhecimento que você adquire não é da parte de Deus, né? Porque aqui na Bíblia tem muitos livros, né? 66, porque aqueles 10 a mais foram canonizados aí pela Igreja Católica, inventados, não é de Deus, tá? Porque nenhum deles se cumpre, só se cumpre os 66. Ele tá falando que é enfado da carne. Então, se você fica nesse enfado da carne, você já não anda no espírito. E para ter o conhecimento de Deus, você precisa estar no espírito. Romanos 8 diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito, certo? O próprio Jesus também fala sobre andar no espírito. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha o que ele está falando aqui. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, quer seja mal, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa nessa parte. Qual que é, agora tem que ir para Timóteo. Qual que é aquele de Timóteo mesmo que fala assim, que você falou aquele dia para ler sobre o negócio da ciência, que ele fala nos últimos versos, no 1 Timóteo 6? 1 Timóteo 6. É que a pessoa inventa a sua própria ciência. Eu vou colocar aqui que me veio esse na memória também, que eu tinha esquecido. Não é ciência que vem do céu, como diz Tiago 3. Exatamente. E sim é uma sabedoria terrena que é faciosa e ociosa. E diabólica. Sim, exatamente, dessa forma. Porque tem perturbação e invejas. É animal, diabólico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui. Vou começar no verso 17 de 1 Timóteo 6. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ou seja, ele está falando aqui das renúncias, né? Para a gente se apoiar não nas coisas humanas. Primeiro ele está falando do dinheiro aqui, né? Ou qualquer outra coisa onde você possa ter aí algo materialístico na sua vida. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Tem um cara na mídia que distorceu 1 Timóteo 6, do 19 ao 21. Tem que falar negócio Acabei de ler. As pessoas que é rica na igreja, que são cristãos, que faz certo, que eles continuam fazendo certo. Mas aqueles que são ricos, que tem mídia e coisa, e não faz nada, não dá cesta básica, não faz nada, quer que os outros comprem as coisas deles, vocês é louco? Sim. Não ajuda ninguém. Então, o que acontece nisso que eu acabei de ler, pessoal? É complicado eu pagar porque... pra ver esse povo dar R$1 milhão para um povo, numa sociedade pobre. Porque o que acontece em questão a isso que eu acabei de ler? Paulo ele tá admoestando Timóteo, porque as pessoas porque tinham pessoas dentro ali dos lugares onde Paulo ele ensinava, ele levava a palavra, que se apoiavam somente na ciência.
Ah, a ciência é da hora? A ciência é da hora. Eu não vou falar pra vocês que a ciência não tem nenhum benefício, porque ela tem. A ciência tem benefício sim. Né? Foi Deus que deu essa ciência limitada ao homem. Só que essa é a questão. Quando você abandona Cristo, vira as costas para Deus, somente para se apoiar nessa sabedoria, porque ela te dá prazer de você saber isso, você saber aquilo, e você junta os pontos e você pode chegar ali a conclusões, né? Só que infelizmente você pode ver que as soluções que mais necessitam na Terra, a gente não consegue chegar. O pessoal não consegue chegar. Né? Por quê? Porque Deus quer mostrar, ele mesmo fala, glorie-se em conhecer a Deus. Não glorie-se em você mesmo, nos seus próprios pensamentos, na sua própria sabedoria. Porque quando você faz, você está se ensoberbecendo. Né? A Bíblia mesmo fala que Deus, ele abate o soberbo, mas dá graça ao humilde, porque ele já diz que não é pra gente se ensoberbecer, porque quando o próprio apóstolo Paulo diz, eu não vim falar palavras humanas, para que vocês não se apoiassem na palavra do homem, mas no poder e na virtude de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poder. Agora, se eu falo de mim mesma, né, coisas rasas e coisas que não são firmes, entendeu? Que nem eu tava lendo em Eclesiastes, se eu não passo um conhecimento que ele é vívido, ele vem do céu, ele é celeste, eu não vou conseguir passar uma firmeza para a pessoa. Por quê? Porque eu vou falar, a vacina do Covid, gente, vai sair, se apoia na vacina do Covid. Pessoas que foram, pelo menos uma das pessoas, né, uma brasileira, foi cobaia. Ela morreu, porque ela se apoiou nisso, ela deu a vida dela por isso. Infelizmente, quando você dá a vida para algo que não é, que você não sabe qual vai ser o resultado, por mais que seja, nossa, a ciência é top, a gente consegue ver a anatomia, a gente consegue ver várias coisas. Sim, é legal, da hora, isso coincide com a criação humana, porque a gente vê muitas coisas coincidindo com a criação, da forma como Deus criou. Só que, a partir do momento que ela começa a distorcer aquilo que é verídico, isso já passa a ser diabólico. Que nem meu irmão citou o verso, né? Que ela começa a ser uma sabedoria terrena e diabólica. Entendeu? Então, o conhecimento que a gente tem que ter para desbancar falsos profetas é você ter uma vida com Deus. Porque aí você vai conseguir provar muitas coisas para falsos profetas. Você vai conseguir desmascarar cada vez mais. Porque quando você desmascara como sendo qualquer um filósofo pode fazer isso. Quem já assistiu Deus Não Está Morto 1 aí, por exemplo? Aquele rapaz, que é um senhor, na verdade, quando ele começa, ele fala muitas coisas ali que são verdades, de filósofos que desbancaram muitos falsos cristãos. Só que quando você é um verdadeiro cristão, a Bíblia mesmo diz, você tem a unção do santo e saber isso tudo. Eu debati com os ateus esses dias, né, que eles mesmos se embaralharam no que falaram sobre genética, sobre ideologia de gênero. Teve um que falou pra mim que se eu estou falando que isso é uma ideologia de gênero, eu tenho que provar isso cientificamente, né? Porém, eu entrei na lógica dele, na própria lógica dele. Você entendeu? E falei pra ele que a ideologia de gênero, quem foi que deu isso abertamente foram os próprios transexuais. Porque eles falaram que nasceram assim. Se eles nasceram assim, então onde está a causa científica para isso? Você entendeu? Então ele foi desbancado naquilo que ele mesmo está pregando. Então se você tem o conhecimento de Deus, você entrando na lógica da pessoa, você vai ver muitas falhas. Agora, quando você entra na sabedoria de Deus, que lá em Provérbios 8 vai falar, né? É Provérbios 8, Provérbios 8 e 9? Qual que fala da sabedoria, que é o Provérbios 8? Provérbios 8. Tem um outro que fala... 3. E 3? É. Então, esses dois. Vai falar da sabedoria, da ciência de Deus. E do conhecimento. Entendeu? Ele vai explicar ali sobre esse esse conhecimento, que nem o padre tá falando. Vai falar somente dessas coisas. Mas ele vai dar a entender sabedoria tudo. É o princípio da... É verdade. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Fala em Provérbios 9, ele fala que a ciência do Tem santo... uma parte ali... Ele fala assim que você quer ser sábio. Ele fala Sim. que você... Tanto ele fala, se você quer andar com você mais ser sábio e todos e tal, ele começa a falar sobre o negócio de sábio, se você quer a pessoa que é sábia e inteligente, ele vai ensinar, e as pessoas também vai ser sábia e inteligente, e aquele que ensina, cada vez mais vai ser muito mais sábio, e aqueles também que estão aprendendo não se sabem também no chamado dele. Tipo isso, tá falando uma coisa. Aí fala que a ciência é do santo, aí você repete lá em 1 João, que você falou, que a unção do quem é aquele de Deus, ele tem a unção do santo.
Então, o que acontece? Houve esse debate, teve outros também, né? Aonde teve um rapaz que veio falar dos Homo sapiens, né? Australopithecus, e veio falar de várias coisas. Sapiens, não sei o quê. Eu já aprendi isso, irmãos, já aprendi isso na 8ª série. O cara veio falar que isso não é ensinado na 8ª série. Na minha época foi na 8ª série. Problema dele se ele quer acreditar ou não, né? Então a gente começou a debater sobre essas questões. Então eu dei fatos, não interessa se o povo acredita ou não, mas são fatos bíblicos, se cumpre e acontece. A questão do carbono, a questão de muitas outras coisas, que a Terra encontrada que está concentrada no núcleo da Terra, entre outras coisas, aonde fala que existe nos seres vivos e principalmente em nós. Entendeu? Então não adianta o povo querer falar, e na hora que eu comecei a falar coisas bíblicas, ele não soube mais o que falar. Entendeu? E outra, o irmão Guilherme também tem muito conhecimento nessa área, ainda muito mais do que eu, porque tem muitas coisas que eu ouvi ele falando ali sobre ciência, né? Em questão ao ateísmo, em questão à ciência humana, onde eles distorcem essa questão da criação e evolução, em questão às coisas bíblicas, né? E ele foi desfalcado, porque a própria palavra de Deus faz isso, irmão, não adianta. Então são invenções, existem invenções fora da igreja, e existem invenções dentro da igreja. Então você não vai ficar no meio termo, você vai ser a pessoa que vai fazer a diferença. Então o negócio de pastora não é bíblico. É doutrina de Satanás isso, é doutrina de demônio, tá? Eu não tô nem aí, todas essas pastoras que estão aí, a maioria tem demônio. Elas ensinam a adulterar o corpo, elas ensinam a prostituir o corpo. O próprio Apocalipse, Jesus está falando para o apóstolo Paulo, né, que essas mulheres ensinam as pessoas a prostituir tanto o corpo quanto a área sexual. Mas o problema é da pessoa que está olhando para ela e cobiçando. Meu querido, se ela tiver de burca e não tiver mostrando o corpo, ou em outras coisas, não é só questão de mostrar o corpo, tá? É em questão do ensinamento. Porque ali mesmo em Apocalipse 2, Jesus está falando que essas pessoas, essas mulheres ensinam, né? A palavra. Não, e mulher não ensina. A Bíblia mesmo fala que mulher não ensina, ela prega. Jesus deu uma ordem para Maria Madalena, que era para anunciar, ou seja, pregar, não ensinar. Né? Problema da pessoa, se a pessoa não quiser acreditar na pregação. Que entendeu? Deus vai falar na profecia lá que ia ser prendido historicamente, tanto fora do país, no Brasil. Sai pra lá, vaquinha. Alguma coisa assim que Deus ouve falar que ia ser prendido historicamente fora do Brasil. Tanto fora do Brasil e tanto em outros países e dentro do Brasil, que Deus ouve falar assim, que na profecia vai fazer um ano, né? Deus ouve falar profecia e outras coisas, né? Que tá acontecendo no mundo todo, por isso quanto ladrão. Sim. E Deus usou pra falar na campanha que ia piorar, e piorou. Pega ela vai pular. Não puxa pelo rabo, não. Bem gordinho. Olha só essa gata, gente, dá trabalho, né? Tá um calor e ela tá... E Deus Eterno usou pra falar que ia piorar. Aí tá vendo o negócio na notícia que apareceu que foi preso o maior tráfico de maior negócio de cocaína da história do Rio de Janeiro. Exatamente, eu vi ontem a coisa. O cara tá sem uma foto, ele tá sem camisa e tal, eu vi. Deus mandou, né? Não, é outra mostrando só os quilos. Agora tá mostrando as drogas. Só as drogas. Deus, ele... Quando Deus, é que nem o Patrick falou ontem lá na casa de um rapaz que a gente foi visitar, né? A gente foi fazer uma visita. Que quando Deus te usa pra falar uma coisa, aquela coisa acontece, Deus, ele está te justificando, mostrando que ele é na sua vida. Né? Então todas as coisas que a gente tem falado... Porque a pessoa é um com Deus. Todas as coisas que a gente tem falado, tem acontecido. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou até aqui fora... Só pra gente finalizar, não sei se meu irmão vai falar alguma coisa depois, só pra eu poder mostrar aqui pra vocês, quer ver? Ô mãe, dá um jeito de abrir a porta aqui que eu preciso mostrar uma coisa aqui. Tá fechada as duas? Você fez o que de almoço? Fez o que de almoço? Tem pão? Esse pão que é de hoje? Ela falou, não, Bia, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vim aqui fora.
Se chegou, irmãos, vamos ver juntos, né? Se chegou. Porque falaram aí que eu ia receber, ó. Eu tô na caixa do correio. Eu vou virar até a câmera pra vocês verem. Tô na caixa do correio. Teve um rapaz homossexual que disse que ia me processar. Vários já estão falando. Eu acho que mais de 50, acho que mais de 100 pessoas já falou que ia me processar, ia processar a gente, né? E eu tô aqui na caixa do correio, ó. Ó. Vazio. Ele falou que ia chegar o processo pra mim, algo jurídico aí, uma carta, pra que eu pudesse comparecer aí, ó. Tá vazio, tá? Não chegou nada. E se chegasse também, a gente é cristão, a gente não é covarde, tá? A gente é cristão, a gente não é covarde. Foi só pra mostrar aí, pra vocês verem junto comigo. Se chegar, eu vou fazer questão de mostrar também. Mas ele falou que chegaria na terça, né? Que chegaria ou na terça ou na quarta. Porque ele fez o processo na quinta ou na sexta. Entendeu? Eu prego a verdade, eu vivo a verdade. Você entendeu? Esse ministério é de Deus, não é... Eu fui lá mostrar a caixinha do correio que o homossexual falou que ia chegar uma cartinha pra gente de processo. E tá lá vazio. Você entendeu? Então, eu prego mesmo contra o pecado LGBTQIA+, foi de onde Deus me tirou. E dentre as outras coisas que estão na descrição da bio aí, teve coisas que não coube, tá? Mas a maioria já sabe. Então... Foi falado mesmo? Do quê? Eu falei da palavra? Depende. Eu falei da Você falou de Balaque, falou de Balaão, não, falou... depois disso ainda. Negócio de revelação. Negócio das revelações. Revelação que você saiu da igreja porque você recebeu a revelação, a revelação divina no seu chamado, por isso que você saiu de lá onde você estava. Deus eterno te tirou de lá. Onde você estava, porque você analisou a palavra e viu que era aquilo que estava na palavra, não era aquilo que ele estava ensinando. Meu nenê. E aí eu comecei a bater de frente com eles, eu tinha oportunidade para pregar nesse lugar onde eu estava. E eles começaram a me perseguir, tanto na outra que eu já era perseguida, que foi uma outra quadrangular que eu saí, depois eu tinha ido para uma outra, e eles também me perseguiram lá, e entre outras igrejas, até assembleias, tá? Ministério Belém perseguiram a gente. As igrejas que eu gosto, até hoje ainda, as igrejas que eu gosto, é a Assembleia Madureira, a Deus e Amor e a Batista Reformada. As melhorzinhas. As melhorzinhas. Então, pessoal, eu acredito que é mais isso. Ministério de dança na igreja não é de Deus. Quem apoia isso está em desobediência, certo? Quem apoia o ministério de dança na igreja está em desobediência. Seja pastor, o mundo tá lá dentro. A casa eu já expliquei aqui, ó. Que para quem é um bom leitor da Bíblia, meia palavra basta, um versículo basta. Seus enganadores. Jesus tá falando, se você ler o que Jesus compara e com quem você semelhar, tipo, ele tá falando semelhação, ou você uma romper, comparação. ou você romper ou passar o profeta daquele tempo. Entendeu? Porque ele fala, por quê? Porque não tem como ele falar uma coisa em Lucas 7 e em Lucas 16 ele falar outra. Ele se porque a Bíblia ela se completa. A Bíblia se completa. Quando ele fala assim que para você ter que pagar preço para entrar no reino dos céus, e quando você entra no reino do céu, no mundo espiritual, você se apodera do mundo espiritual com violência, com força. A Bíblia diz assim que o reino dos céus é ganhado por violência e por esforço. E quando você ganha, você se apodera dele, do mundo espiritual, e você entra nele. Entra nele. Ou seja, a pessoa tem que renunciar total. É pagar preço. Aí em Lucas 7 ele já faz a comparação com quem você... porque tem como a pessoa passar. Sim. A Bíblia diz que a Bíblia diz assim... Se você analisar a Bíblia, o apóstolo Paulo foi mais usado que todos os outros apóstolos. Moisés foi mais usado que não sei o que. Elias cada um na sua época. Você entendeu? Então, para desigualdade para usar, a Bíblia mostra que sim. Mas para salvar, é igual. Salvação é igual. O ser usado é diferente. O seu chamado... No chamado por isso que se chama corpo, cada um tem uma função, níveis de espiritualidade. Chamado, né? A pessoa que é chamada, a pessoa, né, que é usada no chamado dela, né? A pessoa que é chamada pessoa que é usada
no chamado dela é uma coisa. Aí as outras pessoas é outra coisa. Entendeu? Aí só vou finalizar, né? Para terminar de falar. Então, se você analisar, o apóstolo Paulo falou assim, eu sou o que eu sou. O que ele falou? Eu sou o que eu sou, porque Deus fez. Deus que chamou ele. Deus fez eu ser o que eu sou, mas eu também fiz muito por onde. Isso que ele está falando. Fiz muito por onde também. E ele obedeceu a Deus, que nem Galatas fala. Falou assim, se eu fosse servo de homens, não seria servo de Jesus Cristo. Se eu quisesse agradar os homens, não seria Ele tá servo falando, de Cristo. né? É. Por quê? Porque a pessoa querer agradar, você querer fazer a vontade de quem? Do homem. É. Muitas vezes, se você for fazer a vontade do homem, você vai passar a mão na cabeça dele e vai fazer o que a pessoa quer. É. Você vai se deleitar, você vai se prostrar. Vai virar o quê? Que nem o Tozer falou. Você vai idolatrar, que nem você vai puxar, né? Então tem que ter cuidado, porque a idolatria ela puxa para Vaidade e luxúria. e ostentação. Então tudo isso ele é um complemento de várias aberturas. Se você dá lugar se você dá lugar para um pecado, você pode dar lugar Puxa para outro. todos. Por isso que Tiago fala, quando você tropeça em um ponto da lei, você é transgressor de Mas todos. você fala assim que não mata, mas você é Adultera. E aí, não adianta nada. Ele fala, você que ensina os Aí outros, fala liberdade. não ensina a ti Aí mesmo? fala liberdade, a liberdade correta está na lei. Ele fala, analisa a lei. Ele fala que a lei é Aí ele estabelecida. fala, se você não tem misericórdia do seu irmão, o Senhor não vai ter misericórdia, o juízo dele vai vir sobre a pessoa que é Sim. má. Porque o juízo que Tá vem sobre a os filhos da cabeça, desobediência. que nem Jeremias fala assim, que o juízo vai cair, que a tempestade impetuosa, ou a ira de Deus eterno, o Senhor dos Exércitos, Deus eterno, Deus de Israel, vai cair na cabeça daqueles que são desobedientes, os ímpios. Ah, mas a pessoa fala, eu tô na igreja, como assim? Filho, tem ímpio dentro da igreja. Tem ímpio dentro da igreja, tem joio. Entendeu? Então, o que acontece eu não passo pano pra ninguém de igreja, tá? Eu não tô nem aí se o pessoal gosta ou não, porque a Bíblia mesmo manda falar contra os profanos, tá bom? A Bíblia mesmo manda falar contra crente safado, sem vergonha, tá? Contra pastor estuprador. A Bíblia manda falar contra a mulher do pastor que fala que é pastora, mas na verdade é uma pombagira, tá? Não tem nada a ver com o negócio de pastoreio feminino, que isso não é de Deus. Tem pastora que segue a doutrina, mas ela tem que abandonar o pastoreado. Tem mulher que se diz pastora, só que sabe o que ela faz? Ela fica cobiçando os novinhos da igreja. Você entendeu? A desobediência dela, ela está com uma brecha de pecado. Pecado de sensualidade, de cobiça. Você entendeu? Quem autoriza isso dentro dos templos e que fica aí ganhando dinheiro em cima disso, de ministério. Ai, vamos usar o dinheiro do dízimo para colocar roupa no ministério de dança. E o irmão passando fome dentro da igreja. Posso falar, né? Seus profano, prostituto. Isso é engraçado. É verdade mesmo, o povo passando fome, eles comprando roupa pra coreografia, isso daí não é nem a Bíblia nem fala pra ter ministério de dança. Aí eu vou comprar um perfume pra pastorar, dá licença. Ó, segura aí. Vou segurar agora? Você vai segurar um pouco. Opa, segurar um pouco aí. Nossa, tem um negócio no meu oi. Então, deixa eu falar um negócio pra vocês aí, já que já falou que tinha que falar. Nossa, a câmera aqui é boa, hein? Guardinho que é pau. Olha. Bom, hein? Então, deixa eu falar um negócio. Então, deixa eu falar um negócio pra vocês. Que eu tô fazendo. A minha irmã tava fazendo a live, né? A minha bem limpando. Fazendo a live, né? Aí, minha irmã tava fazendo a live. Eu falei pros irmãos que tava fazendo a música, né? Um dos nomes da música vai ser. Tipo, um pouco da história, né? A Minha Quebrada, uma das músicas vai ser, acho que é Block, não sei o que, alguma coisa assim, em inglês, né? Esqueci como que pronuncia, vocês vão ver na hora que for mostrar. Sobre as coisas, né? Da realidade que acontece no mundo e as coisas de Deus, né? Que Deus dá o livramento, Deus ele faz a obra na vida da pessoa que está perdida no mundo, né? Então a minha música tem a ver muito, tem a ver, o Bruno é engraçado, né? Os outros falam que eu sou engraçado, né? Ele falou que você é engraçado?
Então, aí tem esse daí também, e tem uma que é Thug Life Wound Good. Alguma coisa assim, o nome da. Tava fazendo ela quase agora. Quer dizer assim, vida, bandidos, livramentos de Deus. Da hora. Ixi, vai ficar monstro, hein? Vai ficar monstro. Eu tava fazendo ela lá. Vai ficar da hora, hein? Vocês vão gostar aí na hora que eu lançar. E tem que fazer o Word Niga também. Ainda também já tá na mente pra fazer. Eu Contra o Mundo, né? Outra música também. Então são uma faixa aí do álbum Verdades. Vamos dizer assim que eu vou fechar o álbum. Não vou fechar ainda. Vou fazer pelo menos umas 10 músicas. Vamos ver quantas músicas tem do álbum Verdades Dignas de Ser Faladas. Vou fechar em 10 faixas. Aí depois eu vou fazer outro álbum agora, né? Porque das profecias proféticas das profecias proféticas cumpridas já se cumpriu todas as profecias que Deus eterno usou eu para falar. Amém, né? Glórias a Jesus. Então é isso também. Então, só vou deixar essa para vocês aí que eu talvez vou postar através do meu Face normal mesmo, vou marcar aí todo mundo aí, né? Quer dizer, marcar minha irmã, né? Aí vocês vão ver aí. Tipo um exemplo, marcar, tem que marcar. Vocês veem aí, depois eu vou tirar, que nem do Tupac Remember Parte 2 também, que posso depois já tirei, porque eu desativei o Face da parte da igreja, só vou voltar o ano que vai vir agora. E é isso aí, tá ficando um monstro. Da hora, né? Eu falo monstro, mas ele tá ficando muito, vamos dizer assim, muito espantoso, né? Tá ficando muito legal, né? Tipo um exemplo, né? Porque a pessoa fica perplexa, por isso que eu falei, ficando monstro. O jeito que os outros falam é um exemplo, né? Ficando legal, top, né? Vamos dizer assim, melhor dizendo. Pesado, que nem o outro fala. Então, Deus tá me dando a música, eu tô fazendo. Não tô nem quem que fica falando as coisas, porque quando você tem a ferramenta. Um exemplo, se eu for numa favela, a pessoa não quiser escutar a palavra, eu tenho o rap cristão pra pessoa falando com a palavra de Deus no meio. Isso é um jeito de evangelizar. Você entendeu? É um jeito de evangelismo, um jeito de ferramenta, porque tem muita pessoa que gosta de rap, tanto rap nacional, rap cristão. Entendeu? Então eu gosto de, né, Deus me deu talento para cantar rap cristão, também tenho talento para cantar outras músicas. Também tanto tipo, talento para cantar música cristão mesmo, tipo um exemplo, um estilo, o que você canta mesmo? Pop rock, como que é esses negócios aí? Mesmo, meu coroa canta pop rock, ele canta minhas músicas evangélicas, mas né, ainda não tá 100% cover, nem então, só deu um exemplo. Ele canta várias músicas, e eu só canto música de Deus, né? E também posso fazer umas, né, de pop rock, ou essas coisas, mas música que edifica as pessoas, como Deus tem usado eu para fazer as minhas músicas para edificar pessoas. Não para deixar as pessoas mais para baixo, ou a pessoa ficar idolatrando os outros. Não, porque ficar idolatrando daí a Bíblia diz que idolatria é pecado. Então é isso, vou passar para... Não, então fala aí, já fala aí. Paz do Senhor Jesus a todos. Eu vou comer, tá? Tchau. Já acabou a palavra, glória a Deus e até mais. Tchau.